Isso você viveu. Mas tem um detalhe, né? Voltando àquele assunto da formação, é, igual você tá falando, você é bem de humanas, teve esse papo da psicologia, né? Não teve um lance assim que você foi pra facu e, tipo, você tava avançado comparado à galera? Então, cara, Algo assim, não foi? o que que aconteceu? Eu tive uma outra pessoa que me ajudou muito na minha vida. É, Eu acho que você também não conhece ele. Vou falar o nome dele aqui também, porque é um agradecimento, também é uma forma de Massa, registro. massa. É porque é uma família espiritualmente falando pra mim, né? Emocionalmente, tudo, né? A gente tem contato ainda, né? Esse Esse não, ainda você contar. esse eu tenho contato. O nome dele é Renato Martinho, um publicitário de Jundiaí, tá? Um cara muito conhecido na área dele. E esse cara, eu vou até, eu vou contar a história aqui, Ó, porque é uma história que é um negócio que me alavancou pra estudar. hum, Eu conheci esse cara em Jundiaí, numa reunião de um grupo que a gente estava tratando de um certo assunto lá e coisa e tal. E esse cara, no fim do nosso encontro lá, ele me parou assim, ele falou, pô, que legal, você é músico, né? Você gosta de jazz? Aí eu falei, pô, eu gosto, né? Ele falou, porra, que você gosta de ouvir e tal, né? Eu falei, poxa, eu gosto de Miles Davis, de Joe Coltrane, Duke Ellington. Ele, poxa, Duke Ellington, eu tenho todos os discos e tal, não nossa, sei o quê. Eu tenho um disco a vivo no Village Vanguard, que foi gravado nossa. em 39. O baterista era fulano de tal, eles gravaram com 3 microfones. Ele me deu uma aula de como o disco tinha sido gravado, assim, né? E eu fiquei de boca aberta, né? Falei, cara. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você é músico? Aí ele falou, não, eu sou publicitário. Sério? É. Ele era publicitário e não era Ele é músico. publicitário. E aí ele falou, Nossa. não, é que eu fui casado com minha pianista e tal, não sei o quê. Mas ele era um cara que veio de uma família já, o pai dele é professor na USP. Era uma família de um nível Já conhecimento, intelectual intelectual mais alto. é, diferente, né, Diferente. do meu, né? Ó, Né? ó. E eu fiquei, eu confesso, eu fiquei muito envergonhado, porque eu fiquei com vergonha de ter falado que eu era músico naquela noite, sabe? Porque eu tinha um monte de discos, eu não sabia o ano dos E o discos. músico E muitas até vezes. então era só tocar pra você, Exato, né? eu tava muito focado em tocar, até porque eu comecei tarde, eu tenho uma justificativa pra isso também, né? Uhum. Comecei a estudar música, eu já tinha 27 anos, foi um negócio, Sério? esse daí, depois se der tempo eu falo A gente sobre isso. fala. Mas enfim, o fato é que esse cara, Ele ele não, causou uma. ele causou um impacto assim em mim. E a gente teve um segundo encontro, acho que foi uma semana depois. E ele me trouxe uma sacola com 50 discos. Sério? É. E você não sabe, cara. A gente depois do encontro, a gente saiu para tomar um café. Ele começou a me detalhar a história do jazz, assim. Ô, Ele louco. contando assim, como se estivesse contando uma Uma história para um história. filho, Uhum. assim, sabe? E eu me senti, sabe, eu senti que ele era um pai musical naquele dia pra mim, né? Nossa. Então a história que ele me contou, eu tenho detalhes da minha mente, assim, até Não. hoje ele contando as histórias de discos. Ele é muito fã do Jaco Pastorius, Uhum. do Water Reporter, né? Ele contando a história dos discos, Nossa. falando das brigas do Joe Zainu com o Jaco Pastorius e tal. Ele adorava adora Duke Ellington, contando as histórias do Duke Ellington e coisa e tal. O cara não é qualquer um, então, né, velho? Não, não é Zé Mané. Não é Zé Não Mané. é. Eu era um Zé Mané. Ainda sou ainda, né? Ainda sou um Zé Mané. Porque daí, o que que aconteceu? Eu fiquei tão envergonhado que É. ele me perguntou, pô, o que que você gosta de ler e coisa e tal? Eu fiquei envergonhado. Eu não tinha resposta pra nenhuma pergunta que ele me fazia. Aí ele, sabe o que que ele fez? Hum. Ele me deu um livro do Bauman. Hum. Ele me deu um livro do Bauman, 44 cartas do mundo líquido Sim. moderno. Você já me falou. Ele me deu esse livro. Ele falou, dá uma olhada nesse livro aqui. E aí, cara, foi um dos primeiros livros que eu li, assim. Que eu li de verdade, assim mesmo, que eu absorvi o conteúdo e coisa e tal. E eu fiquei apaixonado pelo Bauman. E aí ele falou, poxa, mas você não gosta de música e tal, não sei o quê? Posso te dar uma sugestão? Eu falei, claro. Lê,
você gosta do Sting, não gosta? Eu falei, adoro, tal, não sei o Começa quê. lendo. Ele me deu uma biografia do Sting, cara. E aí eu comecei a jornada de leitura. Comecei a ler, comecei a ouvir os discos, comecei a ver a ficha técnica dos discos, quem É, que tinha gravado o disco, de que ano que era o foi disco e tal. foi uma lição que você aprendeu, né? De Pra ver caramba. a importância de não é só ser músico, tem muita coisa por trás, né, cara? Muita Muita coisa, coisa muita pra coisa. estudar. E você vê, um cara que nem é músico, ele Não, entrou num então, momento da minha é, vida, assim, pra me startar exato. eu nem falo enquanto músico, mas enquanto, Pessoa mesmo, né? enquanto uma pessoa que se situou, assim, É. sabe? Ele me situou. Parece E que ele me esses posicionou, encontros assim. são engraçados também, né? Tipo, você não conhecia o cara, né? Não Ele conhecia. apareceu e mudou o seu jeito de Mudou, cara. E a pensar gente na ficou sua muito vida. amigo, assim, coisa e Até tal, hoje né? vocês são amigos? É. Aí tem uma história engraçada, né? Que você veja bem como é que é o mundo que a gente vive, né, cara? Um dia eu tava muito incomodado com a nossa amizade, né? Porque assim, o que que aconteceu depois disso? Só pra finalizar essa questão. Ele me ajudou a voltar a estudar, a terminar o segundo grau. Me pegou no Ah, colo mesmo, assim, você não falando, tinha não tinha terminado. terminado. Aí eu voltei, fiz um Mobralzinho. E enfim, ele foi o cara Nossa, o que cara causou um impacto nessa vida grande, hein? ele me startou assim e tal. E ele foi. Então, aí que tá, né? Você vê como a gente é poluído pelo mundo que a gente vive. Porque na minha cabeça, o que que aconteceu? O tempo começou a passar e a gente se aproximando cada vez mais, assim, sabe? E abraça e beija tal, não sei o quê, né? Beija no rosto, não sei o quê. Criando um É, carinho, né? é um carinho, uma irmandade mesmo, né? Uhum. Você sabe que começou a. Olha como é que eu sou doente, né, bicho? Que a gente tá contaminado, né? Vou falar de mim, né? Eu comecei eu falei, caramba, será que esse cara é meu amigo mesmo? Você Não é começou a possível. duvidar? Comecei a me perguntar. Eu comecei até a questionar se ele não era Homossexual. homossexual. Eu falei, pô, será que esse A cara não gente tá afim tem de mim, tanto. alguma coisa? Você vê? E aí, cara, um dia a gente tava almoçando e tal. E ele era. Esse cara é embaçado. Ele olhou pra mim assim, largou o talher assim e falou: Paulo Ricardo, o Ah, que tá acontecendo? Aí eu porra. fiquei todo sem graça, assim, não, nada, Ele nada. percebeu Ele no seu percebeu, cara. semblante. E aí eu falei: não, não é nada. Tá. Ele, ele fazia bem assim, vai. Assim, ele botava a mão assim, eu tenho mania de botar a mão assim. Conta, fala. Desembucha. Nossa. E ficou me olhando assim, eu não vou comer enquanto você não falar. E aí eu Mas pá, contornei, eu peguei e falei pra ele, falei, poxa, mas essa amizade nossa aqui e tal, tá né? meio Aí ele demais. riu assim, né? Falou, eu sei o que você tá pensando. Você é jovem ainda. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você nunca teve um amigo, cara? Nossa. Aí. Aí Aí passou uma judiou, rasteira, né? Olha judiou, só. cara, porque eu falei, caramba, que mundo que a gente tá vivendo, cara. E eu nunca tinha Você se tido um amigo bloqueando, mesmo. né? E Eu o cara nunca, querendo ser seu amigo, né, mano? eu nunca tinha, Isso é tive um foda. amigo do jeito que eu tive com ele, entendeu? E não foi só um amigo, foi um pai, foi um amigo. Foi, sei lá, que esse Ah, cara foi pra mim, foi um uma, anjo, né? sei lá, um anjo, sei lá, é um negócio surreal que Não, mas é aconteceu, o sabe? bloqueio que você tá falando, né? A gente é doente por causa disso, né? A gente se bloqueia em vez de ter liberado mais, né? Gesto e tal. A gente fica com aquele medo de poder Com mostrar que medo, cara, gosta. com medo, cara. E aí,